capítulo 7, versículo 1, fala-se não de 7 nações que viviam na terra de Canaã antes dos hebreus entrarem ali. Deuteronômio 7, versículo 1. São 7 nações inimigas do povo de Deus. 7 nações que não existem mais, mas que os espíritos que atuavam sobre elas continuam existindo. Deuteronômio 7, versículo 1. 7 nações que estão ali, habitando a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. E os hebreus estão entrando em Canaã, e eles têm que batalhar, guerrear, lutar contra essas 7 nações. 7 nações inimigas da igreja. Esse é o tema da mensagem. Hebreus 7, ou Deuteronômio 7, versículo 1. Deuteronômio 7, versículo 1. 7 nações inimigas da igreja. Quando Israel, o povo hebreu, entra em Canaã, essas 7 nações já estavam lá instauradas, vivendo na terra da promessa. Só que quem fez a promessa da terra foi Deus. Então Deus ia na frente da nação de Israel para guerrear contra as 7 nações que já estavam ali estabelecidas. A primeira nação que é inimiga da igreja chama-se heteus. Os heteus, eles eram aqueles que causavam medo e a amargura. A primeira nação inimiga da igreja chama-se heteus. Era um povo que causava amargura e medo. O primeiro inimigo que a igreja peleja contra ele chama-se heteu. É o inimigo que causa a amargura e o medo. Se você está enfrentando esse inimigo, Deus vai fazer você vencê-lo, em nome de Jesus. A nação de Israel entra em Canaã e vai enfrentar o primeiro inimigo, são os heteus. Era uma nação, era um povo que causava amargura e medo. E eles venceram esses inimigos. E você vai vencer também, em nome de Jesus. Das 7 nações inimigas da igreja, a primeira é o povo heteu. Eles causavam amargura e medo. E o medo trava a parte do cérebro, da criatividade e da inteligência. Mas se você superar isso, você vai vencer esse povo que causa amargura e que causa o medo. No nome de Jesus. O segundo povo que é inimigo dos hebreus, a segunda nação que é inimiga da igreja, chama-se Girgazeus. Os Girgazeus eram uma nação, era um povo. E esse povo, eles ocupavam um terreno perigoso. Eles faziam armadilhas, ciladas. No contexto original, esse povo era um povo que vivia numa região de lama, terra argilosa. Eles eram um povo que vivia numa região arenosa. Então, o povo Girgazeu, a nação dos Girgazeus, eles atuavam com muita malícia, com muitas armadilhas e ciladas. O segundo povo que é inimigo da igreja, a segunda nação que é inimiga da igreja, é os Girgazeus. Eles armam armadilhas, ciladas, para prender, para derrubar. Deus vai derrubar por terra hoje todo povo inimigo chamado Girgazeus. Você não vai cair em armadilhas. Você não vai cair em ciladas. Deus vai te dar a vitória. Dos 7 povos, das 7 nações inimigas da igreja, a primeira são os heteus. A segunda são os Girgazeus. A terceira nação inimiga da igreja chama-se os amorreus. Os amorreus, eles eram aqueles que dominavam os montes. Eles eram rebeldes e murmuradores. O segundo povo, ou nação, que a igreja tem que vencer, tem que combater, são os amorreus. É o tipo de gente que atua no alto, nos montes. Eles são rebeldes, são murmuradores. Você conhece alguém assim? Que é murmurador, só sabe reclamar da vida, só sabe prejudicar as pessoas com palavras. É amorreu, é povo amorreu.
são inimigas da igreja, murmuradores, rebeldes, atuam nos montes, ou seja, tem influência. Deus vai colocar por terra hoje os amorreus que se levantaram contra a sua vida, no nome de Jesus. O quarto povo ou nação que é inimiga da igreja chama-se os cananeus. Essa gente aqui cananeia, ou os cananeus, eram aqueles que viviam nas regiões periféricas, baixas, as regiões baixas. Ou seja, os cananeus, eles atuavam com eles representam o sincretismo religioso. Eles representam a falsa religião. Já percebeu que esse povo aqui, cananeus, que viviam nas regiões baixas, eles representam, simbolicamente falando, falsa religião. As pessoas que ensinam para você o que não é bíblico, ensinam para você o que não é a verdade. É uma nação que a igreja tem que vencer. Em quinto lugar, a quinta nação inimiga da igreja chama-se os perezeus. Os perezeus eram aqueles que vivem no vilarejo aberto, sem muro. Isso aqui representa, os perezeus representam a erva daninha, representam aqueles que viviam em aldeias, guerreando, sem rumo certo na vida. São os perezeus, pessoas que não têm rumo, que não têm direção. Eles vivem em aldeias, são um povo terrível, e Deus vai fazer você vencer isso em nome de Jesus. Já percebeu que tem pessoas que não querem que você conquiste nada, não quer que você permaneça firme, não quer que você finque as estacas, não quer que você tenha firmeza, propriedade ou um propósito. Gente que não quer que você permaneça na empresa, no casamento, gente que não quer que você permaneça firme, intacto, aí na sua congregação, aí na sua igreja. Tem gente que atua com o espírito de fariseus, que mora em vilarejos, quer que você fique como um andarilho, uma pessoa perdida, doida e alucinada. É o inimigo da igreja. Ele vai cair por terra hoje em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! O sexto povo ou nação que é inimiga da igreja chama-se heveus. Os heveus eram aquele povo, aquela nação que falava demais. Era um povo falador. Você conhece alguém assim? Que fala pelos cotovelos, fala até o que não deve falar, coloca um contra o outro, difama um, difama o outro, persegue um, persegue o outro. São os heveus. Os heveus tinham uma característica que destacava eles no meio dos hebreus. Eles gostavam de causar fermentação. Eles faziam fofocas, discussões, espalhavam contendas. Deus vai fazer você vencer esse inimigo em nome de Jesus Cristo. O sétimo povo ou nação inimiga da igreja chama-se os jebuseus. Os jebuseus eram uma nação ou um povo que se destacava por viver em uma fortaleza. Era um povo conhecido pelo seu orgulho. Alguns historiadores dizem o seguinte, que os jebuseus, essa nação, o povo de lá, eles andavam com pisadas assim, saltantes. Era um povo orgulhoso. Era um povo soberbo, arrogante, que pisava nas pessoas. Deixa eu dar um recado do céu para você. Todas as 7 nações inimigas do povo hebreu, lá em Canaã, caíram por terra. E todas as 7 nações inimigas da igreja vão cair por terra. Não existe e jamais existirá alguém que possa combater contra a igreja e permanecer de pé. No nome de Jesus, receba essa palavra. 7 nações inimigas da igreja, todas elas caíram por terra. Os amorreus, cananeus, perezeus, girgazeus, todas elas caíram por terra. Os heteus, todas caíram por terra. Nenhuma nação subsistiu, o povo hebreu. E nenhuma nação ficará em pé contra a igreja, seja ela qual for.